Quem diria que eu falaria sobre Cavaleiros do Zodíaco nesse canal? E, apesar de hoje em dia eu não ser o maior dos fãs da obra, tem algo nele que eu particularmente gosto. Olá, humanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Review com Delongas. Muito prazer, eu sou o Thiago Delongas, otaku, desenhista, maníaco por jogos de gacha, e nas horas vagas eu sou um cavaleiro de Atena. Para muitos, esse é o melhor filme de Cavaleiros do Zodíaco num geral. E é um dos que, até hoje, os fãs mais aguardam por uma continuação. E pessoalmente, é um filme no qual eu tenho um certo apego. Hoje, depois de 7 anos, eu vou fazer uma viagem e rever Cavaleiros do Zodíaco, o Prólogo do Céu. Bem, sem mais enrolações, vamos direto ao ponto, né? O filme se passa depois da saga de Hades. Não se sabe quanto tempo foi exatamente, mas após o Seiya ter sido ferido na batalha final contra Hades, nos Elísios, Seiya terminou ficando inconsciente e passou a ficar em uma cadeira de rodas enquanto era cuidado pessoalmente pela Saori. Até que um dia, Artemis e os seus subordinados ameaçam Seiya e afirmam que ele deve morrer, já que ele representa uma ameaça a todos os deuses. E por isso, ele deve ser executado por conta desse pecado que ele cometeu. Só que Atena não deixa isso acontecer, e diz que vai pagar os pecados do Seiya no lugar dele. E assim, ela entrega a terra nas mãos da Artemis, com a promessa de que Seiya e os outros vivam uma vida normal. Mas, obviamente, isso não acontece. O Seiya acaba despertando do estado vegetativo que ele estava e vai atrás da Atena. E a partir daqui, o filme se desenrola no Seiya apanhando o tempo todo para salvar a Saori e chegar no final e dar de cara com Artemis e o Apollo. Prólogo do Céu é uma história Cavaleiros do Zodíaco e não uma história de Cavaleiros do Zodíaco. Talvez isso tenha ficado um pouco confuso, eu sei. Por que eu falo isso? Porque esse filme ele é totalmente diferente de tudo relacionado a Saint Seiya anteriormente e posteriormente. Para começo de conversa, sim, ele é um filme bom. Mas, se você olhar ele isoladamente, como é o meu caso. Só que, se a gente parar para pensar um pouco nele como um conjunto, e, obviamente, você pegar toda a bagagem dos filmes anteriores de Cavaleiros do Zodíaco e o anime principal, esse filme acaba sendo um conceito bom, mas que não tem relevância alguma e absolutamente nenhum respaldo para a franquia. Ele tem sim alguns problemas. Para começar, uma coisa que me incomodou muito enquanto eu estava assistindo ele é que eu me senti muito incomodado com a coreografia de batalha dele. Que mais parecia que os personagens estavam flutuando e dançando breakdance do que de fato lutando. Ele traz alguns pontos, inclusive um ponto totalmente esquecido lá atrás desde o início da série clássica, que era sobre o irmão da Marin. Mas, a essa altura do campeonato, inserirem ele também não agregou em absolutamente nada. Apesar de que o personagem em si tem uma função interessante aqui. Ele contrapõe o Seiya, e isso gera um conflito interno nele. Dele tentar se entender, dele entender do porquê que o Seiya é mais forte que ele. Por que o Seiya é mais forte que eu, logo eu que sou um deus? É um conflito interno onde o Toma tenta entender o Seiya como humano, né, como uma figura insignificante, mas que de alguma forma é forte. Mas, como eu já disse anteriormente, se eu for olhar para tudo nesse filme como um conjunto de Cavaleiros do Zodíaco num geral, o Toma, do início ao fim, é um personagem que não agrega em absolutamente nada para a história. A história desse filme também é um ponto a se considerar, mas deixem isso guardado para daqui a pouco. O filme em si, eu diria que ele é bem mais bonito artisticamente do que o Lenda do Santuário. É um filme com um tom melancólico e ele tem muito mais tons de cinza e muito mais cores pastéis, sabe? Meio que dando aquele sentimento de algo
esquecido. É um sentimento de esquecimento. De algo que tá aos prantos, sabe? Um lamento, de certa forma. E ele é muito distópico. O background dele tem muita coisa plana. Plana que eu me refiro no quesito de um cenário sem muita construção e muito mais para passar um abstratismo. Os simbolismos dele também se destacam aqui, como na parte do santuário, onde você tem aquela mescla de construção humana, que são os pilares, com algumas distorções, tipo vidro, saca? Meio que dando a ideia de purificar, entre aspas, a mistura entre a construção pecaminosa do ser humano com o purismo que os deuses trazem. Sinceramente, nem eu sei mais o que é que eu tô comentando aqui, mas enfim. Mas a todo momento o filme traz essas simbologias, ou pelo menos na minha cabeça eu tenho a paranoia de que é uma simbologia. Tipo, o uso da água aqui, sabe? Água. A água purifica e o sangue caindo na água é como, sei lá, a inocência morrendo. Ou sangue é o pecado, uma parada assim. Eu sei lá, irmão, eu já nem sei mais o que é isso. Enfim, é minha disso, esquece essa merda aí. Só que talvez o ponto que eu mais goste aqui, e que acaba deixando até o filme um tanto redundante, mas se bem que é Cavaleiro do Zodíaco, né? E Cavaleiro do Zodíaco já é redundante no geral, mas enfim. É um ponto que eu gosto muito aqui, que é a reflexão sobre o que é um deus. O filme ele bate o tempo inteiro nessa tecla, sobre os deuses, isso e aquilo. Qual é o papel de um deus? Qual é o sentido de um deus? Ele traz esses questionamentos, mas ao mesmo tempo é repetitivo demais, porque eles nem sempre têm respostas. E acaba que só vira um questionamento redundante que não agrega em absolutamente nada. Mas eu gosto que mesmo com isso, ele ainda é um filme que, pelo menos ao meu ponto de vista, ele é o mais verossímil possível a uma relação de deuses e humanos, mais próxima do distopismo grego, né? Eu gosto de mitologias no geral e a mitologia grega me chama muito a atenção, né? E é um filme muito sobre o Seiya, sobre o santo, sobre o homem que lutou contra os deuses, um homem que luta por uma deusa e um homem que desferiu um golpe contra um deus. Por mais que sejam só conceitos que a maior parte não sejam relevantes para a história de modo geral, e de fato não são relevantes, são meras suposições da minha cabeça, ele ainda é um filme contemplativo. E visto de forma separada a toda a história de Cavaleiros do Zodíaco, é um filme bem interessante. Mas, como eu já disse antes, a história não agrega em absolutamente nada e por isso é mais fácil você ver ele separado de tudo do que ver ele como algo contínuo de Cavaleiros do Zodíaco. E o motivo disso é que o filme não é canônico. Tá, todos os filmes de Cavaleiros do Zodíaco não são canônicos, óbvio. Mas esse aqui, ele é canônico e ao mesmo tempo ele não é. Acontece que o filme teve umas tretas na produção. Originalmente o filme ia ter quase 2 horas de duração, acho que eram 120 minutos, eu não lembro. Mas só ficou 1h30. E no fim, o diretor do filme foi demitido. E o autor da série também, que já não tinha uma relação muito boa com o estúdio, acabou piorando a coisa toda e, sei lá, só aumentou a briga entre eles, sabe? E já tinha uma treta já não era de muito tempo. Anos depois, o autor, o Masami Kurumada, pegou a ideia do que seria a Saga do Céu, que seria justamente o Prólogo do Céu, né? O nome do filme é Prólogo do Céu. Então seria de fato o prólogo da eventual Saga do Céu. Ele pegou essa ideia do que seria essa saga e transformou isso no que hoje em dia a gente conhece como o Next Dimension. Aí você me pergunta, então Next Dimension é uma continuação de Prólogo do Céu? Não. Next Dimension pega o conceito original do que seria seguido de Prólogo do Céu. Mas, por conta da treta, né, o Kurumada só esqueceu o Prólogo do Céu
e refez de outra forma com alterações. E assim nasceu Next Dimension, que conhecemos hoje em dia, obviamente. Então, resumindo, Prólogo do Céu foi totalmente descartado como cânone da série. Porém, ela ainda é sim, de fato, cânone dentro do universo do anime, já que Next Dimension nunca recebeu uma adaptação em anime. Então, isso torna Prólogo do Céu canon ainda. No fim, o filme foi lançado em 2004 no Japão e em 2006 ele estreou nos cinemas brasileiros e um ano depois ele foi lançado em DVD. E se você, assim como eu, você era muito novo na época e só foi assistir esse filme em DVD, então saiba que você não foi o único. E aqui meio que começa uma história meio afetiva que eu tenho com esse filme, sabe? A primeira vez que eu vi ele, eu tinha meus 12 para 13 anos de idade. E a minha primeira reação foi: eu não entendi nada do que eu acabei de ver aqui. Mas sei lá, algo a mais me interessou e isso me deixou intrigado. E pensar que, sei lá, com 12 anos eu não sabia absolutamente nada de estrutura narrativa ou história no geral, sabe? Eu me senti atraído por um filme totalmente sem pé e sem cabeça de um desenho que eu via na televisão, saca? Eu acho que foi a partir daqui que eu passei a ter um certo fascínio por coisas que eu não compreendo de uma certa forma. Prólogo do Céu é uma experiência abstrata. Mesmo que agora, já mais velho, eu veja esse filme e eu veja que ele não é tão difícil assim de ser entendido, ele ainda é, no mínimo, uma experiência totalmente diferente de Cavaleiros do Zodíaco no geral. E, de alguma forma, desde aquela época, sei lá, há exatos 7 anos atrás, mesmo sem entender nada, sabe? Sem saber de nada, eu sabia que se eu quisesse olhar para esse filme com um viés mais sério, eu precisaria ter que me vincular, ou melhor, desvincular, né? Falei vincular. Eu precisaria ter que me desvincular por completo da série principal de Cavaleiros do Zodíaco. O que eu quero dizer com isso tudo é que, mesmo que talvez eu goste desse filme só por pura memória afetiva, eu gosto dele porque ele foi a minha primeira e única experiência abstrata que eu tive vendo um anime. Então, pela primeira vez na vida, eu tinha visto algo que não era necessariamente uma estrutura linear, onde um moleque chato pra caralho era gado de uma menina e ficava levando pau o tempo todo pra proteger ela a troco de nada. Então, de alguma forma, mesmo sem ter senso crítico algum, eu olhei pra aquilo e pensei comigo mesmo: esse filme é a melhor coisa que Cavaleiros do Zodíaco pôde me oferecer. E esse foi Cavaleiros do Zodíaco, o filme Prólogo do Céu. Um filme bom, mas que não é uma história de Cavaleiros do Zodíaco, e sim uma história Cavaleiros do Zodíaco. Uma história totalmente fora da curva, distópica, e que pela primeira vez na minha cabeça de criança de 12 anos eu vi aquilo como o mais próximo de surrealismo que eu já tinha visto em uma animação. É um filme bom, porém tem sim os seus problemas. Talvez, pra mente de uma criança ou até de qualquer outra pessoa, as duas únicas alternativas eram achar o filme uma porcaria ou gostar do filme mesmo sem entender nada. Tem sim os seus momentos confusos e metalinguísticos, mas, acima de tudo, ele é uma história. E ele tenta contar algo. Ele tenta. Agora, se ele já consegue contar o que ele quer, aí já é outros 500. E se você de alguma forma queria ver uma interpretação mais adulta e não necessariamente presa a um material anterior, cujo foco era somente em batalhas, então acho que esse filme vale a pena ser, no mínimo, conhecido ou assistido. Eu não sou muito de dar notas para animes, mas tem uma coisa nesse filme que toda vez que eu ouço, eu realmente fico feliz por ter conhecido esse treco. Algo que me faz amar, odiar esse filme.
encontrar. Uma força tão divina me abraçou. A luz que faz a vida brilhar. Eu posso renascer, mesmo quando eu estou ferido. Eu tenho um caminho a seguir. O meu destino é sempre vencer. Abro minhas asas, o imenso céu vou alcançar. Acreditar no poder que pode agora nos cercar e lutar. Eu sempre vou voar. Sei, a história sempre recomeça. Sei, cumprindo sempre a promessa. Sei, um novo dia vamos encontrar. Sei, e nenhum adeus pode nos separar nunca mais. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do Review com Delongas. Muito obrigado a todos que viram até aqui. E deixa aqui nos comentários o que você acha do filme. Será que você também tem alguma memória dele? Eu também te fisgou a atenção de alguma forma? Bem, eu vou indo nessa. Até a próxima e um bom anime.